Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo, que vai ao ar toda terça-feira às 20h30, que fica gravado nas mídias em que o MAP participa. Vocês podem ver aí embaixo, no YouTube, no Facebook, no Instagram. É um prazer grande estar com vocês para desenvolver assuntos ligados à doutrina espírita, ao Evangelho, assuntos que nos ajudam para a nossa reflexão, para o nosso crescimento espiritual, para enfrentarmos as nossas dores, para entendermos a vida, a grandiosidade da vida, não limitando a vida a esse período entre o berço e o túmulo. Vocês já vivem há muito mais tempo antes de nascerem, vocês continuarão vivendo por toda a eternidade, depois que deixarem esses corpos. Então, a vida é muito mais ampla do que a maior parte das pessoas imagina. E quando nós falamos na vida espiritual, e eu tenho repetido muito isso, não é uma questão apenas de crença, é uma constatação. Essa é a diferença da doutrina espírita. Através da mediunidade, através dos médiuns, da espiritualidade, a gente vê a vida de maneira diferente. Então, não é apenas uma questão de fé. As pessoas estão tão ligadas à coisa da religião. O Espiritismo tem um caráter religioso, sim, simplesmente porque nos religa a Deus. Mas o Espiritismo não veio com o objetivo de ser mais uma religião. Dá para entender isso? Que ela é uma doutrina filosófica, científica, de estudo do espírito, e que tem como consequência a nossa religação com essa inteligência suprema que nós chamamos de Deus. Então vamos dizer o seguinte, que essa doutrina filosófica e de cunho científico nos conecta com Deus. Daí ela tem uma consequência religiosa nesse sentido. Porque chega dessa coisa de uma religião querer ser melhor do que a outra, né? Chega dessa coisa de pegar um livro e só ficar interpretando. A Bíblia é um livro maravilhoso, mas não pode ser levado ao pé da letra, porque é uma coletânea de histórias ao longo dos séculos. Não é um livro que foi feito uma vez só. Inclusive tem uma parte que é o Velho Testamento, que é parte da Torá dos judeus, e aí vem Jesus na outra parte, e as epístolas de Paulo. Então, uma metade da Bíblia é após Jesus, e a primeira parte é antes de Jesus, é o Velho Testamento. E no Velho Testamento você tem os livros, você tem várias partes, né, ligadas a Moisés, aos profetas. Então é uma obra, às vezes, enigmática, maravilhosa, instrutiva, mas que não pode ser levada ao pé da letra. E qual é o grande erro do homem? Interpretar ao pé da letra, traduzir e mudar o sentido de certas coisas que estão lá, omitir partes, e aí o homem acaba criando religião. Ao invés de ele se ligar naturalmente a Deus, num processo de transformação, ele cria regras, dogmas e institucionaliza, vira como se fosse uma empresa, onde tem um chefe, um líder, um intermediário, e não foi isso que Jesus ensinou, não é? Então, na nossa progressão no sentido de atingir um plano de vida superior, existe uma lei que é fundamental, a da reencarnação, que nós, mais à frente, em breve, abordaremos novamente num programa. A reencarnação é uma lei conhecida pelos judeus da época de Jesus, que acreditavam em reencarnação, ainda acreditam em reencarnação. Nicodemos, quando conversa com Jesus, procura um assunto para conversar às escondidas com Jesus, um assunto complexo, reencarnação. A reencarnação está na Bíblia, mas, infelizmente, essa coisa da interpretação literal estraga aquela condição de um livro maravilhoso que deve servir para a nossa transformação, e as pessoas começam a emparedar
a Bíblia dentro dos seus conceitos equivocados, né? Toda a moral de Jesus, porque Jesus vem nos espiritualizar, esse é o papel de Jesus. A salvação, o que é a salvação? É o seu despertar espiritual, é sua conexão com Deus. Conforme nós dissemos em programas passados, esse Deus não está apenas fora de nós, mas está dentro de nós. E é preciso que a gente lapide esse diamante que nós somos, cheio de lodo, cheio de lama. Tirar essa lama, tirar os nossos maus sentimentos. Então, o amor, a caridade, a humildade, e Jesus foi quem falou sobre isso, são o caminho para essa conexão com Deus. Daí, Kardec não cunhou uma frase, fora do espiritismo não há salvação. Não é isso. É fora da caridade, fora do amor em ação, não há elevação, não há conexão intensa com Deus. Fora da caridade, não há salvação. Então, existem duas virtudes que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho, que são justamente a caridade e a humildade. Nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo uma explicação interessante sobre a caridade moral e a caridade material. E quem traz essa mensagem é um espírito chamado Irmã Rosália, se manifestou em 1860 em Paris. Só um trechinho, ela diz assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Isso é uma passagem de Jesus, ela está repetindo. Ela diz assim: toda religião, toda moral se acham encerradas nestes dois preceitos. E vai falar assim: amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado qualquer, um irmão que lhe procura ajuda, estareis afastando de vós um irmão. E ela vai falando de forma maravilhosa sobre isso. Ela vai complementar aqui: deseje compreendais bem o que seja caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando. Porém, é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras, as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. E ela vai continuar falando. Então, a caridade moral, porque a material é fácil da gente entender, é a que Jesus fez. Ele suportou todas as agressões e exemplificou o que é humildade, exemplificou o que é paciência, exemplificou o que é fé, o que é perdão. E todos vocês, quando estiverem sofrendo agressões, vejam assim como uma oportunidade de vocês mostrarem o progresso de vocês. Porque Jesus sofreu agressões por incompreensão. Ele não tinha que provar nada. Jesus é espírito puro, perfeito, não tem nada que provar. Mas para ensinar, ele se deixou ser agredido para mostrar como ele reagia a essas agressões. Então, ele não veio apenas falar de perdão, de paciência, etc. Ele exemplificou, ele mostrou como é que faz. Que para nós é muito difícil dar o exemplo. É fácil, a gente estuda, mas na hora de praticar nós temos uma dificuldade danada, né? Então, a caridade moral, ela é mais fácil, mas porque ela só requer que a gente pegue um tanto de algo e dê para uma pessoa. Mas a caridade moral, nós temos que vencer o nosso orgulho. Quando nós somos agredidos, ofendidos, nós temos que vencer o nosso egoísmo, e aí fica mais difícil. Saber ouvir é uma arte. Muitas vezes uma pessoa chega sofrida para outra, começa a falar de suas dores, e aquela outra não tem paciência de ouvir. Ou ela está numa depressão, e ela não é respeitada, ela não é ouvida. Então, vamos aprender a prestar atenção ao outro e prestar atenção às nossas reações. Ser caridoso é um estado que você se coloca de benevolência constante. Caridade não é algo que você vai ali e faz.
A pessoa caridosa, ela é caridosa o tempo todo. O que significa isso? Ela é boa, benevolente o tempo todo. Ela já incorporou essa benevolência. A pessoa caridosa, ela vê uma outra errando, ela não fica apontando o dedo, julgando. Ela entende que aquele ali está num estágio evolutivo, que ele ainda faz mal aos outros, e fazendo mal aos outros, faz mal a ela própria, essa pessoa. E você tem a compreensão disso. E quando esse mal que essa pessoa faz se volta contra você, tendo essa compreensão, você perdoa. Você não reage na mesma moeda, porque senão você está entrando no mesmo nível, na mesma sintonia. Então, benevolência, indulgência, perdão, é como Jesus entendia a caridade segundo os Espíritos. Na vida, nós precisamos desenvolver essa condição de benevolência, de indulgência, de perdão. É para isso que nós estamos aqui. Aí vem as religiões e começa uma discussão do que seria a salvação. Aí a salvação é por isso, é por aquilo. Não bastou, não foi suficiente Jesus deixar a parábola do bom samaritano, falar que o amor está acima de tudo, amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Não bastou Paulo de Tarso falar que entre as 3 virtudes, a fé, a esperança, a caridade é a mais sublime. Continuam movimentos religiosos que se dizem cristãos, dizendo que não é pelas obras, não é pelos atos de amor que você se salva, é só você aceitar Jesus. Ele não ensinou isso, não é? Então ficam discussões estéreis que não levam a nada, e às vezes a gente tem que tomar cuidado para dentro da casa espírita e dentro da nossa família, do nosso ciclo de amizade, nós não entrarmos em certas discussões, até teológicas, tolas. Quem tem o entendimento da vida espiritual é um tesouro que você carrega. Nem sempre você vai conseguir convencer o outro, não faça isso. Cada um tem o seu tempo. Você pode até conversar, você pode esclarecer, mas antes de tudo, procure exemplificar. Porque falar é fácil. Procure mostrar que você está se modificando. E talvez observando você, aquela pessoa se toque. A melhor maneira de um pai ou uma mãe educar um filho é exemplificando para o filho aquilo que ela fala. Não faça isso, menino, porque é errado. Mas aquilo que você está dizendo que é errado, não faça o errado. Porque a criança é inteligente, ela percebe. Está me mandando fazer isso, mas ela faz. Então é pelo exemplo dentro de casa que começa a transformação do outro. Porque senão um pai ou uma mãe acaba virando quase que um obsessor de uma criança, influenciando negativamente, dando maus exemplos. E é preciso que a gente exemplifique. Isso no local de trabalho, na vida. Nós temos que nos esforçarmos para sairmos da teoria para a prática. Jesus veio até nós, esse espírito crístico, perfeito, e a primeira providência de Jesus foi formar um grupo, porque a espiritualidade trabalha em equipe. E Jesus sabia que um dia ele ia partir e precisava deixar um grupo aqui. Ele não pegou um grupo de espíritos perfeitos. Ele pegou um grupo de espíritos que tinham potencial, mas que tinham aquela mente voltada às coisas da terra. E Jesus ficou 3 anos com esses espíritos. E quando ele foi para a cruz, todos deram no pé, menos um, João, que ficou com as 3 Marias lá ao pé da cruz. Depois da cruz, Jesus aparece para eles. Aí eles sofrem uma grande transformação. Aí vem o dia de Pentecoste, as línguas de fogo. E essa presença de Jesus entre eles, depois de ter saído da cruz, é forte demais. Aí eles adquirem uma força, uma fé que eles precisavam para realizar o trabalho. E o trabalho deles se mostra na forma de amor. Eles arregaçam as mãos e vão às obras. E é pelas obras de Jesus, a obra desses apóstolos, que o cristianismo se consolida, principalmente no trabalho de sacrifício de Paulo de Tarso. Recentemente, já pensando nas últimas décadas, nós tivemos o trabalho, as obras
de Chico Xavier, de Dona Ivone Pereira, nós temos as obras de Divaldo. Então, além de grandes médiuns, eles exemplificaram, principalmente pegando Chico e Divaldo, que são dois grandes exemplos de seres humanos, antes de serem magníficos médiuns. São magníficos seres humanos que vivenciam o amor, a caridade. E fora da caridade não há salvação, não há elevação. Mas, infelizmente, o que se formou depois de Jesus foi um cristianismo que se fracionou em várias correntes, discussões eternas. Isso já veio do tempo dos judeus. As pessoas querem tudo, menos se transformar. Então, vem uma salvação fácil. Então, quando Jesus formou o grupo dos 12 apóstolos, ele teve dificuldades imensas. E tem um momento, que várias vezes eles discutiram entre eles, depois discutiram com Paulo de Tarso também, e tem um momento que é muito bem retratado num filme, numa série, que eu sempre recomendo que vocês vejam, The Chosen, em que acontece o seguinte: Jesus já tinha se revelado para aquela mulher samaritana como Messias, e a partir daí ele autoriza os apóstolos para divulgarem que o Messias estava entre nós, porque até então tudo que Jesus fazia, os milagres, era ali naquele grupo. Ele curava uma pessoa, saía, mas não autorizava os apóstolos ainda a anunciarem ele como sendo o Messias. Só depois que ele se encontra com a mulher samaritana é que ele fala: vocês estão prontos agora. Então tem um momento em que Jesus, lá na região da Samaria, monta uma tendinha e vem atendendo as pessoas. Isso fica claro nesse filme, não na cena que vocês vão ver, mas a anterior à cena. Então, os apóstolos já sabiam que Jesus estava lá curando, que tinha uma fila enorme, de vez em quando saía um deles para olhar, via Jesus trabalhando e voltava. E vem à noite, eles sentam em torno de uma fogueira, estão presentes Maria de Magdala, Maria Madalena e Maria de Nazaré, mãe de Jesus, e eles começam a discutir essas coisas que não levam a nada. E eles começam a pegar no pé de Mateus, porque Mateus era um cobrador de impostos. E eles que se viam como judeus puros, que não tinham se vendido para os romanos, que é como eles viam Mateus, começam a atacar Mateus. E Jesus está lá trabalhando. E essa discussão continua. E Jesus está lá trabalhando. E quando chega uma hora que eles se levantam, já iam de repente partir para a briga, eles escutam passos. É Jesus voltando. E eles olham para Jesus, Jesus está abatido, cansado, com sangue. Ele tinha atendido dezenas, centenas de pessoas. E Jesus só fala para eles: boa noite, e vai para a tenda. Eles olham um para os outros. E sabe aquele sentimento? Nós somos aquilo mesmo que vocês estão pensando. Nós aqui discutindo, Jesus lá fazendo tudo que ele nos falou que é para nós fazermos. Por que nós não fomos ajudar? Nem oração, estamos aqui discutindo. Isso deve ter passado na cabeça deles. Maria se levanta e corre para ajudar o filho, dá uma lavada no rosto. Então é uma cena que simboliza essas discussões estéreis, quando a verdadeira religação com Deus, a verdadeira religião está no amor. Foi isso que Jesus ensinou e exemplificou. Então assistam essa cena do filme The Chosen. No início tem muita conversa entre eles e esses segundinhos finais dão o tom daquilo que eu queria mostrar para vocês. Vocês vão entender. Mais do que ver, sintam a cena, sintam a situação. E voltamos já já para comentar. E quanto a você? O que quer dizer? Foi difícil para você todo esse tempo? A ocupação, seguir a lei judaica? A minha vida não foi fácil. Ah, não foi? O que foi mais doloroso para você? Escapar da perseguição romana trabalhando para eles ou escapar da sua culpa com todo o dinheiro? E agora você está aprendendo sobre a Torá e quer seguir a lei? Por que agora, de repente? Por que não todas as outras vezes que teve a chance? Simão. Não, João, eu quero saber. A Maria teve um trauma horrível. Ela
Não escolheu tudo o que aconteceu com ela. Qual é a sua desculpa? O que você quer que eu diga? Eu não sei o que você quer de mim. Desculpas. O quê? Ele não estava errado. Ele podia ser mais gentil sobre isso, mas... Você escolheu trabalhar para eles. E tornou a minha vida ainda mais difícil do que já era. E você não se desculpou. Não diga nada. Eu não quero que você se desculpe. Não importa. De que vai adiantar ouvir ele pedir desculpas? Eu não vou perdoar mesmo. Por que você se acha em uma posição de autoridade? Quem é você para perdoar ou não perdoar? O quê? Está do lado dele? Não, é claro que não, mas você tem os seus problemas também. E que tal se desculpar pelo que você quase fez conosco com os romanos? Eu não fui até o fim. Eu estava tentando salvar a vida da minha família. E eu amo você, João, mas você não precisa se preocupar com isso quando o Zeb e a Salomé estão cuidando de você. Mas você me colocou em uma posição desesperadora onde eu fiz coisas que eu nunca teria feito. E eu me arrependi disso. E João e Tiago, eu sinto muito, mas eu não fui até o fim. Qual é a sua desculpa? Eu tinha sucesso nos negócios e ainda assim precisei correr atrás do Ele prejuízo. não era seu coletor de impostos. Pare de defendê-lo, eu quero uma resposta. Ei, você é novo. Você ao menos sabe como é ser judeu? Sofrer por séculos e séculos por causa disso, mas ainda se comprometer para proteger a nossa herança, embora nunca pare de ser dolorosa, porque o único conforto que temos é saber que estamos todos juntos nisso, que estamos todos sofrendo juntos. Mas se esperarmos um pouco mais, se aguentarmos só um pouquinho mais, seremos resgatados, porque fomos escolhidos todos nós. E você traiu isso, você cuspiu nisso. E eu não vou perdoar isso, eu nunca vou perdoar isso. Já chega. Você disse o que precisava dizer. Sente-se, Simão. Senta você primeiro. Boa noite. Ima. Obrigado. Não precisa. Está com sangue nas mãos. Mais um. Prontinho. Eu estou terrível. Certo? Certo. O que eu faria sem a senhora, minha mãe? Agora vai dormir um pouco. Certo. Eu estou tão cansado. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que fazes cair o sono sobre os meus olhos e a sonolência sobre as minhas pálpebras. Seja a tua vontade, Senhor meu Deus, e Deus de meus antepassados, que me faças deitar em paz e me faças levantar novamente. Então, pessoal, gostaram dessa cena?
perceberam, sentiram o que ela simboliza, ela é uma cena chocante, mostra muito dessa coisa que existe no seio das religiões, em que as pessoas buscam uma salvação fácil, se iludem, quando na verdade o esforço pessoal, o amor, essa coisa de enxugar as lágrimas dos outros, de amparar um irmão, é isso que é pedido de nós. Porque nenhum espírito superior está lá porque apenas progrediu. Eles se voltam para nos ajudar. Se não fosse essa volta, esse olhar para quem sofre, nós estaríamos largados à própria sorte. Então é fundamental na evolução que não apenas a gente se envolva o conhecimento, o amor, para seguir em frente, mas nessa ida para frente, se você é benevolente, se você é caridoso, como é que estão os que você ama? E se estiverem mal? É verdade que você vai querer seguir, deixar um filho, um irmão, um amigo querido sofrendo, você podendo fazer alguma coisa por ele? Então é condição sine qua non na evolução você dedicar um tempo para que você arraste com você para a luz, vamos dizer assim, o máximo de pessoas possíveis, pelo menos aquelas que você mais ama. Por isso que muitos dos pais e mães de vocês, avós, que já estão numa condição mais à frente, às vezes vêm para ajudar vocês. E às vezes é um pai, uma mãe, um avô, não dessa vida, mas de outras vidas, porque nem todos puderam encarnar agora. Então nós somos muito amados, muito observados, muito ajudados, e é preciso que a gente desenvolva esse sentimento do amor. Então, essa cena, aliada ao que Kardec diz, fora da caridade não há salvação, não há esse caminhar, não há elevação, a gente entende melhor o sentimento de Kardec. Ele percebeu claramente que é esse amor que nos coloca no sentido da felicidade e da evolução. Então, essa cena, ela simboliza aqueles que se dizem cristãos, buscam uma salvação fácil, não só pela fé, mas pelas obras também. E aí simboliza essas discussões inúteis, esse conflito de interpretação de textos, os nossos julgamentos com relação ao nosso próximo, em detrimento do sentimento mais cristão, de compreensão, de indulgência, de perdão e de amor. Né? A parábola dos bons samaritanos é claríssima, né? Leiam a parábola do bom samaritano e vocês vão ver ali o amor, justamente o que essa cena simboliza. Então, o trabalho na casa espírita é o amor em ação, em movimento, lembra o MAP. É amparar, é instruir, esclarecer, é espiritualizar, é libertar das dores. É um trabalho que envolve o esclarecimento de espíritos que estão sofrendo, o resgate desses espíritos. E quando Jesus esteve entre nós, ele fez muitos trabalhos de desobsessão. Só que, sendo Jesus, ele não precisava, como nós, falar, bastava a presença dele, a energia dele, para o espírito se sentir diminuído e largar o obsidiado. Então, por várias vezes, Jesus fez simples imposição de mãos, falou, afasta-se dele. E certamente Jesus não estava sozinho ali, tinha multidão de espíritos top com ele, que resgatavam aquele obsessor para orientar. Né? Então, Jesus realizou muitas curas de desobsessão. E eu vou mostrar, então, rapidinho uma cena para vocês, em homenagem aos médiuns, a todos que trabalham na mediunidade, dessa ação de Jesus para, entre aspas, expulsar um espírito, mas na verdade é acolher esse espírito em dor e em sofrimento. Assistam essa cena, Jesus trabalhando na desobsessão, e voltamos já já.
Deixe-nos! Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és. O Santo de Deus. Cala-te e sai dele. Então, gostaram da cena? Então veja que Jesus, bastava a presença dele. Casos de possessão, que são difíceis de serem tratados, do espírito se libertar de um processo de subjugação, que a possessão é a mesma coisa. Mas Jesus é Jesus. Não vamos exigir isso dos médios, né? Na casa espírita, às vezes, um processo de obsessão leva semanas. É um trabalho, sobretudo, de esclarecimento daquele espírito que está em cima do outro. Não é um encosto que você vai jogar para lá. Não é isso. Não é isso que Jesus fez. Então, a desobsessão é um trabalho eminentemente cristão, eminentemente ligado à lei de amor. E nada impede que, no passado, nós tenhamos sido obsessores de outros. E nada impede que muitos de nós venhamos a ser obsessores. Espero que não, né? Porque com o esclarecimento que nós temos, a nossa vibração muda, o nosso sentimento muda. E aí a caridade fala alto. E dentro da caridade está a benevolência, a indulgência e o perdão. Portanto, essa salvação é a elevação também do espírito. É a libertação das suas dores, das suas trevas interiores. E eu falei de discussões estéreis, né? Então, uma grande discussão que existe, espíritas não caiam nessa. Existem irmãos nossos que dizem que a salvação não é pelas obras, não é pelo amor, em contrário do que Jesus ensinou, é a salvação pela graça, pela fé. Eles se prendem a essa passagem aqui, que está na Bíblia, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E pronto, é só essa passagem. Tudo que está nos textos bíblicos, no Evangelho, no Velho Testamento, no Novo, é passivo de interpretação. Então a gente tem que pegar uma passagem e pensar, será que eu entendi bem isso? O que está por trás dessa passagem? Comparar, porque existe uma lógica no pensamento de Jesus. Existe uma lei de Deus. E quantas vezes Jesus falou para a gente, você não precisa se esforçar pelo amor, não. Basta acreditar em mim. O que é acreditar nele? Aí é que está. Acreditar nele é segui-lo. Seguir como? Nas boas ações. Certa vez um homem veio a Jesus, é o mancebo, e pergunta, mestre, como eu faço para segui-los? Jesus fala, segue as leis. E o homem diz, mas isso eu já sigo os 10 mandamentos. E Jesus fala para ele, você quer me seguir mesmo? Já cumpre as escrituras? Então vai, vende todos os bens seus aos pobres e siga-me. Siga-me para quê? Para trabalhar comigo. O homem fez o quê? Se desfez dos bens? Não. Estava pegado às coisas materiais, às riquezas. Não entendeu o que Jesus queria. Porque Jesus colocou todos os apóstolos para quê? Para trabalhar no bem. Para curas. Jesus se vai, e o que os apóstolos falam? Ficaram de braços cruzados dizendo, já estamos salvos porque agora acreditamos em Jesus, temos fé.
Não é isso que eles ensinaram, que eles fizeram. Não é isso que Jesus ensinou a eles. Ensinou a trabalhar, e eles trabalharam até o final. Francisco de Assis trabalhou o tempo todo. Todos esses grandes espíritos, nosso Fabiano de Cristo, todos trabalharam, foram espíritos extremamente caridosos. Francisco de Paula, Vicente de Paulo, todos que são considerados santos, foram grandes trabalhadores do bem, do amor, na humildade, colocaram em prática, por isso estão numa condição superior. Não ficaram de braços cruzados dizendo, eu estou salvo, porque eu acredito na fé, eu tenho fé. Não, eles trabalharam. Então essas discussões levam muitos cristãos a uma acomodação, né? Paulo de Tarso, na mesma carta aos Efésios, onde tem essa frase que muitos se pegam, vocês me desculpem, eu estou abordando um pouco esse assunto, ele diz o seguinte, quem roubava não volte a roubar, esforce antes por trabalhar com as próprias mãos, fazendo o bem, para que tenha o que partilhar com quem passa necessidade. Olha a caridade aí. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas apenas a que for boa para a edificação que é necessária, tendo como objetivo conceder uma graça àqueles que a ouvirem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com cujo selo foste marcados para o dia da redenção. Seja eliminado do meio de vós tudo que é azedume, raiva, ira, gritaria e calúnia, toda espécie de malícia. Sede bondosos. Então esse é o mesmo Paulo de Tarso que deixou aquela frase da salvação pela graça, que tem um sentido. E aqui ele está falando de novo na caridade. E tem uma outra passagem que Paulo de Tarso nos fala, tem tudo a ver com o nosso assunto, e eu queria focar nela, que é muito conhecida, em que, vejam bem o que Paulo vai dizer, que a caridade, aquilo que nos eleva, o que é mais importante a caridade, é um sentimento, não é algo que você faz ali, exterioriza. A pessoa caridosa exterioriza o que ela já tem em atos de caridade. Muitas vezes a pessoa faz uma caridade pontual, não deixa de ser caridade, mas ela não se transformou. E Paulo de Tarso vai falar de uma transformação pelo amor, é algo que você incorpora. Esse é o sentido do texto que nós vamos ler. Então prestem atenção. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. Vou repetir essa última frase. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Ele coloca a caridade acima da fé. E é isso que Jesus ensinou o tempo todo. E o que ele está falando aqui? Olha, se eu não tiver o meu sentimento de amor, de caridade,
Eu posso ir para a praça pública e queimar meu corpo. Mas eu posso fazer isso por ódio, numa greve. Quantas pessoas jogam gasolina em protesto e se matam, se queimam? Existe amor ali? A pessoa se suicidou. Agora é diferente de ir para uma cruz, renega a sua fé, eu não renego, e você ser queimado. Eu tenho sentimento de amor, eu tenho uma força interior. E tudo que Paulo fala é inerente a um sentimento de amor. Eu posso falar a língua dos próprios anjos, eu posso ter todo o conhecimento, mas se não tiver amor, não tiver caridade, isso não serve para nada. Então ele coloca o sentimento, o que está dentro da pessoa, esse sentimento de amor, acima de tudo, acima da fé, acima da esperança. É isso que a Bíblia ensina. E Jesus disse que a lei que resume todos os profetas é a lei de amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isto resume a lei e os profetas. Disse Jesus, tudo se resume no amor. Então, que a gente não entre nessas discussões e coloque em mente que a gente precisa realmente colocar em prática o amor. Gente, o amor faz bem, o amor ilumina, o amor move o mundo. A criação é um ato de amor e precisamos amar uns aos outros. E dentro daquilo que se chama religião, principalmente o cristianismo, vamos resgatar o amor. Daí o papel do espiritismo, é por isso que eu estou falando sobre essas coisas. Porque a gente precisa resgatar o cristianismo original, cuja base é o amor. Esse é o trabalho do MAP. Transformar as pessoas pelo amor, movimento de amor ao próximo, caridade. Não só estudar, não só aprender como vocês estão fazendo aí, mas colocar em prática, exercitar. Então, o estudo, o conhecimento, tem que vir junto de atos de amor que exteriorizam aquilo que você já sente dentro de você. Então, se você realmente já sente amor, você já se preocupa com o outro, arregace as mangas, trabalhe dentro de casa, da família, com os amigos. E se quiser ir numa casa espírita como o MAP e trabalhar, participar de um grupo, porque Jesus trabalha em equipe, e o MAP é uma equipe, o trabalho do MAP é em equipe, toda a casa que se diz cristã deveria ser uma equipe, trabalhando pela transformação, primeiro, dos próprios participantes do grupo, pelo amor, e tendo esse esforço de transformação, exteriorizar esse amor em atos para a comunidade, que é a proposta do MAP. Eu estou dando o MAP como referência, porque eu estou falando aqui pelo MAP também. Então, essa transformação pelo amor e exemplificar o amor, exteriorizar o amor, é o trabalho de todo aquele que se diz um cristão. O mundo não vai se modificar se não for pelo amor. Não vai ser na teoria, não é um monte de gente de braços cruzados dizendo eu já estou salvo, porque aquele que passa fome precisa de uma mão amiga. Aquele que está em depressão precisa de uma mão amiga. Aquele que está no hospital precisa de uma visita, de uma palavra de força. Um familiar, um jovem envolvido em drogas, se não tiver alguém que se esforce por ele, que mostre um caminho, vai ser difícil ele sozinho sair daquele processo. Uma pessoa num processo obsessivo, se não tiver alguém para esclarecê-la, levá-la numa casa espírita, vai ser difícil ela se livrar, para ela própria se modificar. Enfim, é o amor que salva, é o amor que eleva. É isso que Jesus ensinou. Gente, não vamos ensinar coisa diferente. Então, a proposta do Espiritismo é a transformação pelo amor. Fora do amor, em ação, em movimento, fora da caridade, não há salvação. Vamos entender isso. Eu queria abordar esse assunto da caridade dessa forma, que todos nós procuremos pautar a nossa vida nessa construção do amor, porque é uma construção íntima, não é algo que se conquista de uma hora para outra assim facilmente, requer esforço, requer o uso da nossa mente, uma reflexão diária sobre as nossas ações, e isso se chama reforma íntima, reforma do espírito pelo amor.
Então, como disse Jesus, fazei brilhar a vossa luz. E eu agradeço a todos pelos comentários que deixam aí. Muitos dizem de onde são, isso ajuda a gente também para ter uma ideia, né? Tem o pessoal de Pernambuco, o pessoal do Rio Grande do Sul, que sempre está deixando aí, eu sou daqui, isso é muito bom. Minha gratidão para vocês, gratidão do MAP, né? Pelo fato de vocês estarem brindando a gente com a sua visualização dos nossos vídeos, que esperamos que isso esteja ajudando realmente vocês numa reflexão, numa transformação. Todos nós precisamos tender a mãos uns aos outros, isso é caridade. Sintam-se vocês que assistem ao programa aqui, ligados ao MAP de alguma maneira, mesmo que não tenham um polo onde vocês estão ligados mentalmente ao MAP, então vocês são do MAP. Nesse sentido, vejam os outros estudos, Livro dos Espíritos, Evangelho, assistam a Hora de Maria, e onde vocês estiverem, sejam vocês um polo de luz. Quem sabe no futuro não vai ter um polo do MAP por aí, não é? Então, que Jesus abençoe a todos, dê muita força, muita luz a todos, e que esse amor que cada um já construiu, mesmo que embrionário, se exteriorize e seja sentido por todos que cercam vocês. Muito obrigado pela atenção, um beijo para todos, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.